Boa tarde a todos, amados irmãos, Maranata, Shalom e paz e graça para todos aqueles que continuamente têm seguido o nosso canal Fé Podcast. Mais uma vez estamos aqui para uma conversa abençoada. Vamos trazer até vocês assuntos relevantes para o enriquecimento da nossa vida espiritual. O meu nome é Adriana Serafina e estarei aqui a presidir esta mesma conversa em companhia do meu convidado, que daqui a nada vamos já apresentar. Pronto, muito antes de nós começarmos com a nossa conversa, eu gostaria de pedir encarecidamente aos nossos seguidores que continuem a compartilhar os nossos vídeos, continuem a colocar os likes e também vão convidando outras pessoas para que continuamente também possam seguir aquilo que é a nossa página. E também queremos pedir àquelas pessoas que compadecerem-se com o nosso canal, aquela pessoa que tenha um pouquinho, não é? Um pouquinho para poder ajudar, isto é financeiramente, estará passando aí no vosso rodapé um número do IBAN e aquela pessoa que puder fazer alguma transferência, nós vamos agradecer infinitamente. No entanto, vamos àquilo que é a nossa conversa. Hoje nós temos como convidado o nosso querido irmão Valdemiro Kunzuka, mais conhecido por Poeta Sem Noção. O Poeta Sem Noção, veio aqui, né, para poder termos uma conversa de extrema relevância. Eu tenho quase a certeza que a maior parte dos cristãos gostam de poesia, e não somente cristãos, mas outros também, porque a poesia é uma arte que leva-nos à reflexão por intermédio de palavras com um pouquinho aí de profundidade, um pouquinho aí de som que pode nos levar a refletir muito mais a respeito do mesmo assunto. Então, nada melhor, né, do que chamarmos aqui o nosso querido poeta sem noção. O tema que vamos aqui abordar é o impacto da poesia na expansão do Evangelho. Vamos aprender de que forma é que a poesia pode ajudar na expansão do Evangelho. Será que a poesia mesmo é tão relevante no Evangelho? Será que ajuda de alguma forma? Será que há pessoas que podem até se converter somente por ouvir uma poesia? Porque a maior parte das vezes nós nos convertemos a ouvir pregação direta e não necessariamente poesia. No entanto, o nosso poeta aqui vai nos explicar melhor. Poeta, muito boa tarde. Como é que está? Boa tarde, estou bem, graças a Deus. E a nossa apresentadora, como está? Graças a Deus eu estou muito bem. Seja bem-vindo ao nosso canal e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu a quem agradeço pela preferência. Boa, muito bom, muito bom. Então, antes de nós começarmos a nossa conversa, gostaríamos de saber como é que tem sido a vida ministerial do poeta, as atividades e todas essas coisas. Ok. Na verdade, eu agradeço primeiramente a Deus, né? Porque tenho tido poucas dificuldades no mundo da poesia, que é a poesia cristã. Felizmente, desde o início já fui bem recebido, talvez por ter feito muito bem o trabalho, né? Mas houve também algumas dificuldades como as oportunidades. Infelizmente, a poesia não é muito, ou seja, não é tão vista assim no mundo social ou dentro da igreja. Infelizmente, há quem organiza concertos musicais, mas não coloca poesia, mas dificilmente há um concerto poético Sem a sem a música. música. E essa tem sido também uma das pequenas dificuldades que temos tido, mas graças a Deus os projetos estão indo bem, porque hoje já conseguimos um público, estamos a conseguir transmitir a palavra através da mesma poesia. Amém, amém. Olha, há uma pergunta aí que eu gostaria de fazer. De onde é que saiu essa inspiração para se tornar um poeta? Ok. Na verdade, desde muito pequeno já escrevia, só que fazia aquelas poesias de amor, e aí muito amadora mesmo. Uhum. Mas quando mais grande, acredito em 2017, passei a escrever por influência de um cota do nosso gueto Cacuaco, que atualmente é Ezequiel, né? Uhum. E há o Mário Kalima, meu diretor dos Desbravador na altura, e há muito pequeno mesmo. Ele que foi o meu mentor na área da poesia, principalmente na área da poesia cristã. Ele é quem me inspirou, mas mais tarde comecei a ouvir outros poetas, como a Mulher, poeta da Cruz, que até hoje é a minha fonte de inspiração. Muito bom, muito bom. Yeah. Então, esses são aqueles que de alguma forma influenciaram o poeta sem noção a entrar para esta arte. Na verdade.
Pronto, nós desejamos que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente essas pessoas que puderam inspirá-lo para estar dentro deste ministério. Então vamos para aquilo que é a nossa conversa, Ok. que é o impacto da poesia na expansão do Evangelho. Poeta, nós gostaríamos de saber, no seu lado, como é que a poesia pode ser utilizada para expressar a mensagem do Evangelho de forma criativa e eficaz? De que forma é que nós podemos utilizar a poesia para expressar a mensagem do Evangelho, mas de uma forma criativa? Ok. Primeiro eu vou aqui definir o que é a poesia, né? No contexto geral, como a arte de expressar aquilo que a gente sente, o que ouvimos, o que vivemos e o que vemos através de quê? De versos. Então, no contexto cristão, ele é uma forma de expressão poética que exprime a nossa relação com Deus. Ou seja, o poeta normalmente expressa aquilo que vive com Deus, aquilo que ouviu, aquilo que falou. Então, devemos fazer o quê? Na criação dos poemas para quê? Para Cristo, né? Para a mensagem do Evangelho, de que forma é que a poesia, que nós podemos utilizar a poesia ao transmitir a mensagem de Cristo? Ok. Para usar a poesia ao transmitir a mensagem de Cristo, é necessário primeiramente a comunhão com Deus. Isso é Uhum. que é o ponto principal. Depois, fazer uma inspiração divina mesmo é mais importante. Então, você vai escrevendo, naquela de escrever, tens que escrever mensagem que o público precisa. E principalmente dentro da nossa igreja, como dizem aquele ditado, quando os mais velhos se levantam é porque dentro da igreja tem, dentro do bairro tem um problema. Agora, também quando os poetas se levantam, é porque dentro da igreja há um problema. Então, há uma extrema necessidade de escrever um poema, ou seja, qualquer letra que fale sobre os problemas que estão dentro da igreja. A partir dali, você estará a fazer com que a poesia sirva de uma repreensão, ou seja, uma mensagem para divertir os que estão, infelizmente, fora da linha. Ok. Normalmente a mensagem das poesias, como já disseste, né, refere-se muito mais aos problemas da igreja. Vamos, por exemplo, achar que os mais velhos da igreja estejam a andar mal ou a juventude esteja a andar mal e o poeta vai pegar naquela situação e vai transformá-lo em uma arte. Vai chamar a atenção, mas de uma forma criativa. Criativa. É isso aí. Praticamente a poesia é chamar a atenção das pessoas, mas de uma forma criativa. Certo. Agora, poeta, para além de seres poeta, também és cristão. Pertences a uma igreja. E eu gostaria aqui de perguntar ao poeta como é que vês a situação espiritual da igreja atualmente? Como é que nós estamos a andar? Na verdade, é lamentável. Como a nossa irmã Ellen G. White disse, né? Que nos últimos dias a igreja parecerá que está a cair, mas não vai cair. Infelizmente, temos notado uma decadência espiritual no meio dos cristãos. E aí isso tem. Isso é para todas as igrejas, né? Sim, sim. É a condição espiritual de toda pessoa que pertence a qualquer igreja. Ok. Sim, Uhum. é isso. Infelizmente, nós vivemos, pregamos o que não vivemos. É um problema que tem acontecido no seio das igrejas. Vemos as pessoas a falarem isso, mas infelizmente fazem outra coisa. Não há coerência no que falam, nas suas atitudes e nas palavras. Isso é um problema que temos enfrentado, infelizmente, dentro da igreja. Não só, dentro de todas as igrejas. Certo, Certo, certo. Muito bom. Então, vocês também são pregadores da palavra do Senhor. certo. Vocês são pregadores mesmo, porque é mais fácil as pessoas prestarem atenção nos poetas, de princípio até ao fim, do que prestar atenção num sermão de um pastor. Porque o pastor vai pregar uns 30 minutos, 40 minutos, uma hora, a pessoa já se perde. Já vocês têm aproximadamente 3 a 4 minutos para falar e as pessoas prestam mesmo muita atenção. Então, uma responsabilidade tremenda que os poetas têm na transmissão do Evangelho. Como é que você vê os outros artistas, poetas, quanto à sua entrega na expansão do Evangelho? Porque uma coisa é fazer poesia, outra coisa é viver a poesia, não é? Uma coisa é dizer aos outros, outras coisas é eles mesmos viverem. No entanto, os fazedores da arte poética, no sentido espiritual, têm realmente vivido aquilo que falam ou simplesmente levam isso como uma arte que vão expressar e ponto, acabou.
a vida espiritual dos poetas. Você conhece muitos poetas. Olhando para o ciclo em que estás inserido, não é? Porque muitas vezes nós falamos mal dos cantores. Não, os cantores só cantam, mas fazem isso, fazem aquilo. Agora os poetas. Para ser sincero, isso depende muito. Depende muito, como a Bíblia diz que nem todos de Israel são israelitas, mas no meio de Sodoma também tem alguns israelitas, certo? Certo. Infelizmente existem aqueles que não vivem o que pregam, exigem muitos outros, mas não fazem aquilo que pregam. Isso é um grande problema que temos visto no seio de muitos poetas. Agora, há uma extrema necessidade de fazer o quê? Haver coerência naquilo que a gente fala, para que haja mesmo credibilidade no que nas tuas pregações. Yeah. Agora, dizem que normalmente agora os poetas estão a ser chamados de quê? De bandidos, né? Assim mesmo. Yeah, mas eu Está a só levar multidões. yeah, estão a levar multidões por causa do público. Um poeta, quando está em palco, há muita gente a aplaudir, a prestar muita atenção. E isso Sim. yeah, dá aquele público e aproveitam-se do público para fazer outras coisas. Então eu digo que não existe nenhum poeta mulherengo, para ser sincero. Alguns mulherengos é que fingem ser poetas. Oh. Yeah, eu acredito nisso. Então, o que aconselho aos manos poetas é que façam, ou seja, vivam o que falam, porque infelizmente quando você não vive o que fala, é hipocrisia. É o que tem acontecido dentro da igreja. Não são só os músicos que têm, infelizmente, cometido, mas os poetas também estão a deixar a desejar, infelizmente. Infeliz. Há que haver uma metanoia. O poeta já alcançou um público assim bem grande, né? Eu tenho sempre me perguntado o que é que faz um pregador, um poeta, um cantor ou qualquer pessoa que esteja na frente das pessoas a desviarem-se do seu foco. Quando ainda não é bem conhecido, ele é bem firme, mas basta ter um público, então acaba por se desviar. Tem como o poeta explicar mais ou menos quais dos motivos fazem com que pessoas, depois de alcançar um certo público, acabam por se desviar do foco? Primeiro mesmo é a falta de humildade. Depois da pessoa, quando a pessoa ainda não tem público, ela é muito humilde. Temos visto isso várias vezes, né? Fica humilde quando o público começa a aparecer e ele tem mais audiência, é grande, aí a humildade se perde e começa já a desviar-se do caminho, principalmente quando tem aqueles fãs, aproveita até dos fãs para quê? Para fazer outras coisas. Certo. Esse é o grande problema. Não é que ser famoso é problema, o problema é como você administra a tua fama. Mas é difícil, mano. Muito difícil mesmo isso, porque há muitas tentações, principalmente as meninas, né? Quando vem alguém tá sempre em palcos e tudo mais, a tendência é sempre de E tentar. como é que lidas com isso? Na verdade, é questão primeiramente de fazer muita oração mesmo, porque não é fácil. Até o homem, segundo o coração de Deus, pecou por causa de mulher. Então, para nós é questão mesmo de muita oração para se Certo. abster de tais atos. Realmente. Poeta, normalmente as pessoas ao pregarem, eles tiram palavras na Bíblia, né, para poderem fazer o seu sermão. No momento de escrever as poesias, como é que tem sido? Como é que fazem? Pegam palavras da Bíblia ou simplesmente são ideias da vossa mente? Ok. Primeiro eu gostava de informar que a poesia não é estática. Existem vários tipos de poesia, como a poesia cantada, que é feita através da música, a poesia tradicional, que é a mais antiga, onde usa-se mais conotação, sentido figurados, né? É como a metáfora, entre outras figuras de estilo. E existe a poesia que é no estilo spoken word, a famosa poesia falada. Então, cada uma traz a poesia que é tradicional, que é a mais antiga, e aí ela não vem nua, ou seja, ela vem revestida de conotações e outras figuras de estilo. Mas a poesia no estilo spoken word é mesmo a palavra falada onde o poeta entrega a mensagem nua e crua. Então, se eu fazer uma poesia no estilo spoken word, praticamente a inspiração vem mais no que eu vivo, no que ouço, no que vejo ou nas histórias das pessoas. É basicamente isso. Eu, em particular, algumas vezes tiro passagens bíblicas, né? Porque isso é muito importante. Não basta falar o que você pensa, mas também o que Deus escreveu. É importante, Certo. mas falamos mais aquilo que vemos, Uhum. vivemos e ouvimos. Amém, amém. Agora, há uma pergunta aqui mesmo muito interessante que Certo? vamos fazer ao poeta. Poeta,
Como a poesia pode ajudar a conectar as pessoas com a mensagem do Evangelho de forma profunda? De forma profunda. A poesia, primeiramente, não é como o sermão tradicional. Há quem não se sente bem num sermão tradicional, às vezes foge na igreja e tudo mais, mas a poesia, por ser uma palavra da alma, né, que toca a alma, ela tem a finalidade de quê? Ou seja, tem mais facilidade de transformar as pessoas, porque independentemente da cultura ou raça, religião, isso importa pouco, mas por ela ter um impacto mesmo profundo, as pessoas que recebem, todo mundo recebe esse tipo de, quê? De arte. Então ela tem mais facilidade de alcançar as pessoas. Há quem numa atividade social chega e faz um poema cristão. Então a pessoa que não tem o costume de ir à igreja pode ouvir a palavra de Deus a partir dali. Então esse é um dos mecanismos que utilizamos para transmitir o evangelho através da poesia, certo? De uma forma, a poesia normalmente, o que eu vejo, ela atinge muito mais o lado emocional da pessoa do que o racional. E para que as pessoas sejam convertidas, acredito eu, é necessário que atinja o lado racional e não emocional. Será que há uma probabilidade de as pessoas serem convertidas simplesmente por ouvir alguma poesia? Já Sim. que ele toca mais o lado emocional do que outra coisa. Acredito que sim. Tenho a certeza que sim, porque já vivi essa experiência. Na verdade, a poesia toca sim o lado emocional, mas existem poetas que, além de trazerem uma mensagem que toca apenas o emocional, também trazem aquela mensagem que toca o quê? Que faz com que a pessoa possa refletir. Como alguns dos poemas que já escrevi, né? Dou o exemplo dos meus poemas. Dentro da igreja tem Agentes do Inimigo, Paludismos e tudo mais. Esses poemas têm como mensagem, têm como objetivo chamar a atenção. Então, quando a pessoa é tocada emocionalmente e começa a refletir, ela tem a tendência de quê? De mudar a sua vida, ou seja, a sua conduta. Então a poesia não só toca o emocional, também leva à reflexão e, consequentemente, à conversão. Amém, amém. Têm dito que os poetas são muito tímidos. Ou seja, eles não falam tanto, mas no momento de fazer a poesia parece que se transformam. É isso mesmo, não é? Geralmente os poetas são sempre tímidos. Alguns. Depende muito. Não é o teu caso. É o meu caso. Infelizmente, eu não sou tão bom em conversar assim com o público, mas quando é a minha área, que eu chamo a área de conforto, né? A poesia, é outra coisa. Então, nós queremos mesmo aproveitar essa tua área de conforto. Se tens aí alguma poesia que pode levar as pessoas à reflexão neste momento, que pode fazer com que elas sintam-se evangelizadas nesse momento, gostaríamos que o fizesses. A câmara é esta. É esta, né? Eu vou recitar um poema intitulado Paludismo. Este é um poema que eu escrevi quando olhei a igreja meio doente. Eu pensei, acho que a nossa igreja está com paludismo. Então eu me vi na necessidade de escrever esse poema com a finalidade de chamar a atenção da mesma igreja. Paludismo. Era suposto o crente ser o bom exemplo lá no mundo fora. Mas o que se vê no cristianismo atual, até Cristo chora, pois aqueles que deviam transmitir a mensagem estão distraídos a fazer memes no Facebook, a dar bué de toque lá no TikTok. Os que deviam falar de mudança também entraram na dança. Tudo agora é febre. Até o querido cristão também caiu na febre, mas é tanta febre, até parece que o nosso cristianismo está com paludismo. Estar no Facebook é que mais agrada. Já não temos tempo de ler a Bíblia Sagrada. É nesse tempo onde aqueles que dizem conhecer a verdade entram em guerras de palavras dentro do templo, achando que cargos na igreja é sinônimo de espiritualidade. Isso não é normal. São sintomas de paludismo espiritual. Cristãos que acordavam às 4 da manhã para nutrir o espírito com o estudo das lições matinais, hoje estão a acordar às 6 porque perderam noite nas redes sociais, novelas e outros canais que estimulam os desejos carnais. E isso também não é normal. São sintomas de paludismo espiritual. Precisamos uma rápida intervenção porque este paludismo está a nos deixar em coma, transformando bancos da igreja em cama. Estamos a dormir no momento da pregação. É preciso começar a medicação. 3 ampolas de oração, 2 lâminas de profecia e um xarope de poesia para acalmar a hipocrisia, porque é bonito ver a igreja cheia, feio é ver crente com mente vazia.
e depois de ouvir as alertas bíblicas ainda têm prazer nas práticas imorais, e outros até abandonaram a fé para correr atrás das coisas temporais. E aqueles que deviam amar o próximo, hoje estão amando os bens materiais. Não ameis o mundo nem o que nele há. As Bíblias, os inários trimessários também são necessários. Reflita bem nesta poesia. De que adianta ter o bolso cheio e permanecer com a mente vazia? Bolso é importante, sim, porque garante saúde financeira e boa posição lá no mundo social. Mas é preciso também investir na palavra, porque só ela garante saúde espiritual. Juntos, na luta contra o paludismo dentro do cristianismo. Não tenhas medo daquele paludismo que mata apenas a carne, porque esta carne já é incondicionalmente mortal. Tome cuidado com aquele paludismo que está matando a tua vida espiritual. A Bíblia é a dose perfeita para combater o paludismo dentro do cristianismo. Tome cuidadosamente de manhã, de tarde e de noite, para que no dia do juízo não venha reclamar de pouca sorte. Juntos, na luta contra o paludismo dentro do cristianismo. Este é o intitulado paludismo. Amém. Paludismo dentro. Há muito paludismo dentro da igreja. Infelizmente. E estamos com febre. Estamos com Tudo febre. agora é febre. Tudo agora é febre. E sobre esta questão mesmo das redes sociais, poeta, parece o que tem se visto as pessoas estão muito mais no Facebook do que dentro da igreja. Há pessoas até que estão a ouvir a pregação, mas já estão a pegar nas palavras que o pregador está a transmitir para ver se vão já publicar no Facebook. Mas o que me deixa preocupada, na verdade, não é simplesmente colocar no Facebook, mas a forma errada como as pessoas têm utilizado as redes sociais. Em vez de propagar a boa mensagem da igreja, acabam difamando a mesma igreja. São vários membros, vários cristãos que vão lá nas redes sociais e falam coisas dos pastores, da direção da igreja, não é? Certo. E outra situação também é ver cristão, ele intitula-se como cristão, pertence a uma igreja, faz parte do corpo de Cristo, mas quando chega nas redes sociais o comportamento é diferente. Na igreja é cristão, mas nas redes sociais é só meme atrás de meme, publicações que não têm nada a ver, e dizem assim, olha, minha rede social não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Poeta, diz alguma coisa a esses manos, por favor. Para ser sincero, é mesmo ali onde entram os poetas, né? E é para chamar a atenção desse tipo de atitude que infelizmente Deus condena. Na verdade, temos visto mesmo muitos cristãos que estão na igreja, ou seja, o corpo na igreja, mas o coração lá nas redes sociais. É errado, porque mais vale eu primeiro assistir o culto, depois de tudo, poder publicar o que aprendi. Só que infelizmente temos feito o inverso. Dentro da própria igreja, onde estamos a navegar, fazer e desfazer, e depois do culto, é só fotos para quê? Para postar nas redes sociais. O dia correu bem, o domingo, o sábado foi fixe. Isso é uma que Deus condena. Então há que haver mesmo mudança. E por outra, o comportamento que as pessoas têm apresentado nas redes sociais não coincide, não tem mesmo coerência com o que eles aparentam ser na igreja. Isso também é uma atitude que Deus condena. Porque as redes sociais foram feitas tudo bem para transmitir qualquer coisa, só que quando você é cristão tem que se posicionar. Se na verdade és cristão dentro da igreja, também deve ser tanto em casa quanto nas redes sociais. Agora o que acontece é que somos esse na igreja, somos outros nas redes sociais. As publicações não têm nada a ver, não falamos mesmo nada sobre Cristo, é apenas memes, infelizmente. É algo que há que haver uma metanoia nesse lado. Amém. Infelizmente mesmo, infelizmente. Isso é mais por parte da juventude, né? A juventude passa horas e horas nas redes sociais. Não, acredito que só é por parte da juventude, porque são mais os jovens que estão nas redes sociais. Porque se os mais velhos também estivessem, acredito que também teriam uns comportamentos negativos, né? Então isso não tem nada a ver com ser jovem ou mais velho. Ser jovem influencia, mas... Será que isso é a própria pessoa que faz isso? Ou a rede social tem alguma coisa aí que puxa as pessoas a perder o seu juízo e acabam por fazer essas brincadeiras nas redes sociais? Na verdade, o Facebook influencia em função das pessoas que estão lá. O que mais consumes é o que você aprende. Então, as pessoas veem muito meme, então acabam se perdendo também nos memes.
mas a pessoa que conhece o seu verdadeiro objetivo, entendeu o chamado, dificilmente vai se deixar levar. Se eu fui chamado para ser um poeta ou evangelista, nas redes sociais também vou me comportar como um evangelista, independentemente das coisas que eu vou encontrar lá nas redes sociais. Porque se fosse para seguir tudo que... Se fosse o Facebook o problema, ou as redes sociais que fosse o verdadeiro problema, não teria pregadores ali. Felizmente tem pregadores que entenderam o chamado. Então, o maior problema não é o Facebook. Fez embora influencia, mas o maior problema não são as redes sociais. São as pessoas que infelizmente não entenderam ainda o chamado. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus por essa resposta. Nós já estamos quase no final da nossa conversa. Está a ser bastante agradável. Poeta, como é que a poesia pode ser utilizada para alcançar diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de públicos e faixa etária? Ok. A melhor forma de alcançar públicos diferentes, né, independentemente do nível social, raça ou cultura, é mesmo expandindo através das redes sociais. Por isso que nós utilizamos as redes sociais, temos as redes sociais como um bom mecanismo para transmitir a nossa mensagem. É bem verdade que alguns não frequentam igrejas, outros até são de denominações diferentes. Então, para que a mensagem seja propagada de forma mais eficaz, há uma extrema necessidade de espalharmos essa mesma poesia em diversas localidades. Atividades sociais. Um poeta cristão não pode ir numa atividade social e só falar das coisas sociais. É importante também mostrar a tua essência, que não só de Cristo. Vais falar de um assunto que é apenas social, mas também tens que mostrar que és cristão. Sim. Não só um poeta da igreja X e tudo mais. Apresentar o que... E depois eles vão notar, a partir da tua apresentação, vão notar que você é alguém cristão. Então, é esse um dos mecanismos que utilizamos também para quê? Para alcançar diversas culturas, né? Diversidade de pessoas. Certo. É esse E mecanismo. também acredito que a forma como vai se escrever, que não seja de uma forma restrita, não é? Dirigida simplesmente para uma determinada igreja. Certo. Tem sido também... Aí já é questão de criatividade. Eu sei que vou estar numa igreja que não acredita no que iremos ao céu, então não posso chegar lá e falar sobre de um poema que vamos no céu e tudo mais. Eles vão me dar descredibilidade, né? Então há uma necessidade de saber, de ter criatividade. Criar Certo. poema que coincide com a sociedade que você vai falar. E se for num mundo social onde ninguém é cristão, se você chegar só falar de Cristo, acredito que eles podem até não te prestar atenção. Então tem que se fazer uma mistura. Fala um pouco de Jesus e fala um pouco do assunto que eles pretendem ouvir. Realmente. Olha, eu já fui para uma atividade. Na verdade, eu não gostava muito de poesia. Eu não gostava de poesia porque conheci lá alguns poetas que a poesia dele parece não ter impacto, não apresentava mensagem. É aquele de que eu vou falar A, vocês também falam A. Esses tipos de poesia, sinceramente falando, eu não gostava. E se calhar há pessoas que até o momento não se depararam com outro tipo de poesia a não ser aquele. E então, por esta razão, continuam não gostando de poesia. E acham que isso é uma palhaçada, uma brincadeira dentro da igreja. De que forma é que o poeta poderia limpar o nome da poesia e fazer com que as pessoas dessem mais credibilidade à mesma? Primeiro é que antigamente os poetas, né, os poetas mais antigos, a poesia era só mesmo essa, conforme a nossa apresentadora já mencionou. Jesus chorou por mim, tá tudo bonito, tem uma mensagem, só que todo o tempo isso aborrece. Era difícil encontrar um poeta convidado numa atividade para falar sobre Jesus chorou, só mesmo Jesus chorou. Então, há quem chega, vou fazer um poema, quando eu falar A, vocês respondem, vocês falam A, eu vou responder, e isso tudo aqui é falta de criatividade. Então, o poeta, na verdade, tem que ter criatividade, bagagem suficiente para trazer uma mensagem que desperta a consciência das pessoas para que as pessoas que possam ter mais paixão pela arte. E é uma das coisas que fez com que muita gente não gostasse de poesia antigamente, era mesmo a falta de criatividade. Agora surgiram muitos poetas que felizmente sabem mesmo muito bem fazer a arte, principalmente no estilo spoken word, que é a palavra falada, né? Esses é que estão a dar mesmo vida à poesia. A poesia tradicional não condeno, não é que não sou muito fã da poesia tradicional porque é aquela que fala e as pessoas não entendem
e dificilmente Há dentro da muita igreja. figura de estilo. Muita, até talvez não é figura de estilo. Se eu fazer aqui, até dar aqui uns exemplos, vão querer embora para que pode descredibilizar a poesia do fulano de tal. Mas vamos ficar naquela. Há uma extrema necessidade de fazer o quê? De criar mesmo, trazer uma mensagem. Não só mensagem, porque se você me trazer uma mensagem, vai soar como um sermão. Não é que devemos nos abster dos sermãos. Mas se eu fazer só uma poesia, tudo direito, vai soar como um sermão. Então há uma necessidade de fazer que como a rima. Algumas figuras de estilo são mesmo de caráter obrigatório, Sim. para notarmos que o poeta não tem conhecimento do que é na verdade poesia, senão vão te chamar também de sem noção. Então temos que fazer que criar mesmo poesias que trazem mesmo a reflexão. E quando alguém ouve a tua poesia e refletiu, amanhã quando ouvir que tem mais poesia, vai querer que apareça para ouvir mais do que ouviu. Então é importante que os poetas tenham mesmo muita criatividade, deixar aquelas poesias do Duda há muito tempo. Não faz Mas esses sentido. tipos de poesias de muito tempo não é muito semelhante ao da Bíblia? Aquelas poesias do rei Salomão, dos cantares de Salomão, entre outros? Não, acredito que não. Se ler aqui um poema do rei Salomão, soa bonito. Só que há alguns. Há mesmo muita diferença com os poetas que infelizmente que causaram decadência à nossa arte, né? Esses que surgiram, acho, nos anos 2012 e tudo mais, aqueles que falavam Jesus chorou por mim. Jesus chorou sim, é verdade, mas agora, todos os dias Jesus chorou, isso aborrece. Então, a poesia de Salomão é muito top, principalmente a poesia bíblica, é muito fixe mesmo. Se formos ali no Salmos 23, né? Onde Davi disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Este é um poema, essa é uma passagem poética. Sim. E aí é um poema muito bonito, eu falando aquilo de uma forma, com uma voz suave e tudo mais, as pessoas vão aplaudir. E agora há uma diferença, a mensagem é a coisa que é mesmo só brincadeira. Tem alguém que vem mesmo no palco, faz mesmo brincadeira. Salomão não fazia brincadeira quando ficava a fazer E a poesia. mensagem do Senhor deve ser levada mesmo em seriedade, poeta. Seriedade. No entanto, eu gostaria que o poeta... Estamos a falar sobre poesia, mas não deixa de ser um sermão, não é? Então, eu gostaria que o poeta aqui deixasse alguns conselhos às pessoas que levam para a igreja certas atividades, não é? Artes, certas artes que não elevam a pessoa de Jesus Cristo. Porque na igreja agora tem muita coisa, tem rap quê? Rap gospel, rap gospel, romântica gospel, muita coisa, não é? Tiramos do mundo e tiramos artes do mundo e trazemos ela para a igreja. Quais conselhos o poeta sem noção teria para dar às pessoas que tiram do mundo certos comportamentos, ideias e artes e trazem até a igreja de Cristo? Infelizmente, para angariar público, temos cometido vários erros. Vimos ali, queremos inovar, fazer criatividade e acabamos por sair dos padrões. Alguns trazem o rap, mas com uma letra de Jesus e dizem que não, estamos a cantar para Jesus. Não é assim. Infelizmente, há uma necessidade de fazer louvar a Deus na essência, trazer mesmo aquilo que é a tradição de Cristo. Está a ver? É errado, não faz muito sentido. Eu, como poeta, ouvi um poema lá fora e num estilo assim, eu vou trazer também dentro da igreja. Não faz muito sentido. Cristo condena isso aqui. Há uma extrema necessidade de haver mudança, principalmente, desculpem, mas nos nossos cantores mesmo. Estão a exagerar, outros até trazem milismas, muitas técnicas vocais que Jesus até não aprova. É errado. Nosso mano Peter até disse que alguns fazem muitas milismas, mas Deus nem está lhes ouvir. É bastante complicado, então há uma extrema necessidade de haver mesmo metanoia. Algumas frases nas músicas, nas poesias que não tem nada a ver. Há tempos o Gênios da Rua esteve aqui e estava a falar sobre uma música. Acordei mais, né? À noite não me Exagera conseguiram. mais. Aquela música. À noite não me conseguiram. Olha, para ser sincero, esse aqui já o irmão ali já está querendo confrontar o outro. E a louvor para Deus tem que exaltar mesmo. Agora essa, para de noite não me conseguiram, com quem diz o irmão vinha, não conseguiu, estão a competir. Não lhe conseguiram. Então isso não faz sentido. Não é louvor, não é louvor. Exagera. Exagera mais, senhora. Às vezes os poetas também fazem isso, colocam certas palavras, pronto, como é arte, né? É uma arte, tudo bem, nós entendemos. Mas há
poetas que procuram trazer mais sorriso às pessoas do que praticamente reflexão e conversão. E como querem que as pessoas sorriam mais do que sejam pessoas reflexivas, pessoas que possam refletir, trazem certas palavras como estas do exagera mais, de noite não me conseguiram e tantas outras, simplesmente para fazer as pessoas rirem. Na poesia também existe mesmo isso e é lamentável. Normalmente o nosso público, principalmente os nossos, né? Dentro da igreja, quando você traz uma mensagem dura, eles ficam naquela a cochichar. E muitas das vezes faz com que o poeta se limite ao escrever. Não posso falar isso porque os anciãos, os Então, dirigentes... o mais importante é transmitir a mensagem tal como deve ser transmitida, ou olhar para os dizeres das pessoas. O mais importante é transmitir a mensagem de jeito que Cristo manda. Agora, essa de fazer criatividade para que as pessoas olhem, não, lá não é fixe, é mesmo questão só de vaidade. É vaidade. Há quem chega, escreve e é mais piada, ou seja, é mais humor do que mensagem. E isso está longe de ser poesia. Como eu já disse, né? Não existe nenhum poeta aldrabão. Alguns aldrabãos fingem ser poetas. Ele vem, faz as cenas dela, a igreja começa a rir e tudo mais, está a pensar que está a fazer boa coisa. Vai ter público, é verdade, mas só que Cristo não aprova esse tipo de, quê? De mensagem. Certo. Temos que escrever a verdade, temos que falar a verdade, independentemente da forma como os irmãos vão receber a nossa mensagem. O importante é que você passou e eles receberam. Amém. O que é que adianta ser conhecido pelo mundo se Jesus, no final das contas, disser que não te conheço? É complicado, dói. O boi é famoso na terra, mas no céu és ninguém. És ninguém. No céu até não, nem vais entrar mesmo. É por isso que não és ninguém, não estás lá, não vais comparecer. Assim mesmo. Pronto, poeta, nós já estamos já na reta final e antes de nós terminarmos, gostaríamos que declamasses mais duas poesias. Duas poesias. Duas poesias em uma. Ok. Para não dar aquela paragem. Tá bem. Eu vou recitar aqui um poema intitulado Nos Céus Ninguém Vai da Boleia. E há uma necessidade de trabalhar mesmo para ir no céu. Amém. Legalizaram o espiritometrismo sem receio no seio da congregação. Revestiram o coração com trajos da vaidade, perdendo tempo no templo a medir os níveis de espiritualidade. Quando o assunto é partilhar a mensagem, perdemos bagagem. Crentes ateus, abram ainda o livro de Mateus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É preciso examinar as Sagradas Escrituras. Capota. Capota é a música que soa na boca daquela irmã que canta no coral da Nova Esperança. Tá a brincar com quem lhe avança. Não é quente nem fria, martirizando o espírito com as músicas da noite e dia. Crentes de Laodiceia. Nos céus, ninguém vai de boleia. Levitas que fazem fotos com a Bíblia nas mãos, usando legendas proféticas que nem eles mesmos compreendem. Usar as Sagradas Escrituras com a finalidade de fazer publicidade para ganhar popularidade no Facebook é truque. Ostentar a espiritualidade nas redes sociais só mesmo para ganhar like, até o diabo fica uma like. Crentes de Laodiceia, nos céus ninguém vai de boleia. Naquele tribunal, aproxima-se o dia do julgamento divino, onde todos nós compareceremos para prestar conta. Não adianta fazer de contas, porque naquele tribunal é 1 a 1 sem batotas. Lá não haverá influência dos cotas. Diaconisa chefe que no bairro não se fala com a vizinha. Irmãos releitos porque na igreja também têm padrinhos na cozinha. Naquele tribunal é mesmo 1 a 1 sem batota. Lá não haverá influência dos cotas. Ainda queres continuar com esse cristianismo que está com 3 por campo de paludismo? Ou estás a pensar que na porta de entrada nos céus vão cobrar o teu certificado de batismo? Pior pecador não é aquele que rouba, fuma ou vive do alcoolismo, mas sim aquele que ama o pecado, mas se camufla no cristianismo. Enquanto há tempo, dê um jeito de estar bem com Cristo ao longo do trajeto, pois é chegada a altura em que teu corpo estará no estômago da sepultura e lá já não haverá projetos nem momento para o arrependimento. Depois da morte já não se faz nada. Aceite hoje porque amanhã pode ser o fim da tua jornada. Olha, agora vou recitar um poema. Que essa mesmo é uma tremenda chamada de atenção aos jovens que infelizmente não vivem o que pregam. Na igreja são crentes, mas fora são cientes, né? Infelizmente. São agentes, ou seja, são agentes do inimigo dentro da igreja. Fingimento dentro do cristianismo virou febre.
Pensei que fossem até princípios de paludismo. Afinal de contas, era o mundanismo, que aos poucos invadiu a congregação, deixando-nos surdos ao ponto de não compreender a pregação. Eles ainda estão ali. De manhã, todos bem bonitos, partimos para ouvir o culto, só que mais tarde partimos para um pecado oculto, satisfazendo os desejos da carne naqueles cantos dos encantos, negligenciando a voz do Espírito Santo. De manhã, todos bem bonitos, partimos para ouvir o culto, só que mais tarde partimos para ouvir o culto, e mais tarde fingimos ser cristãos. Este é um tempo em que o templo foi transformado em passarela das Cinderelas, onde os irmãos fazem comparação e competição de fatos e sapatos, calçado virou pão, é bife de grife. Eles ainda estão ali. Quando a vida estava dura, abandonaram as sagradas escrituras e foram visitar as casas escuras. Naquela altura fecharam os corações e abriram as sepulturas, vivendo um cristianismo mergulhado no imediatismo, onde muitos correm atrás do sucesso. O problema é que não querem aceitar o processo. Ser famoso até podes, ser o melhor cantor, eu até posso. Só não devemos esquecer que fama e técnicas vocais não têm poder para nos tirar do poço. Eles ainda estão ali. Moças da igreja nas ruas com roupas curtas, exibindo a nudez. Fazem e desfazem, não há timidez. Trocam namorados de mês em mês, profissionais em tirar gravidez. Elas ainda estão ali. O mesmo homem que abriu a Bíblia na igreja para começar o debate é o mesmo que abriu a roda na festa para dançar labate. Eles ainda estão ali. Gotas de poesia sem hipocrisia. Alerta! Deus também fala por intermédio dos poetas. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. Então, essa é só uma prova de que a poesia realmente pode converter. Felizmente. Converte, né? Amém. Poeta, louvado seja Deus, seja mesmo Deus pelo dom que lhe deu. Nós temos acompanhado o seu trabalho e temos apreciado bastante. Tens um dom incrível e só desejamos que o Senhor te capacite vezes mais e que transmitas a palavra de Deus por intermédio deste dom que o Senhor lhe deu. Temos a plena certeza de que não é apenas poesias cristocêntricas que fazes, mas também sociais, no entanto, colocando sempre Deus acima de tudo, que é o mais importante, não é? Certo. Então, podes aqui deixar as tuas redes sociais, contactos para poderem convidá-lo para alguma atividade, esteja à vontade. Okay. E também abraços, né? Se puder. A câmara é esta. A todo o pessoal que tem seguido o meu trabalho, muitíssimo obrigado. E para quem quiser entrar em contato com o Poeta Sem Noção, é só pesquisar a página, é Poeta Sem Noção, tanto no TikTok quanto no Facebook, Poeta Sem Noção. E o número para contato, ou seja, o contato, né, é o 944 24 58 42, repetindo, 944 24 58 42. Eu estou aguardando vossos likes, seguindo aqui, assim aquela página. Amém. Yeah. Amém. Louvado seja Deus. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é quem agradeço a preferência. Amém, amém. Então, acabamos de chegar no final da nossa conversa. Foi excelente. Falamos aqui sobre a forma como, né? Falamos de diversas coisas. Falamos sobre muita coisa. A poesia, o comportamento dos jovens e anciãos. Falamos também dos músicos. Talvez um músico vai querer vir aqui rebater o que disseste. É possível, mas eles sabem. Sim, eles estão conscientes disso. Eles sabem, não é? Pronto, essa palavra, eles sabem, poderia ser também tema de uma poesia. Também pode ser, né? Eles sabem. Nas próximas vou trazer esse tema. Eles sabem. Então, o nosso muito obrigada para vocês que estiveram conosco aí desde o princípio até o terminar desta conversa. Mais uma vez vamos pedir, né, que continuem a seguir a nossa página, curtam sempre os vídeos e as publicações que temos feito, tanto no Facebook, TikTok e YouTube, e convidem também outras pessoas para poderem nos seguir e acompanhar detalhes de cada entrevista que nós temos tido aqui no nosso canal. E mais uma vez vamos pedir àquelas pessoas que puderem se compadecer com o nosso projeto de poder transmitir a palavra do Senhor por intermédio dessa plataforma digital. Está passando no rodapé o IBAN e pedimos, né,
que faça aí alguma transferência para poder ajudar na manutenção dos instrumentos aqui utilizados para levar até si estas entrevistas. Nós agradecemos bastante o prazer da tua audiência e que Deus possa ricamente abençoar a cada um de vocês e até a próxima entrevista. Shalom.